Normas da Corregedoria. Paramos no artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Inciso 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2. Nos ofícios de justiça, contemplados com o sistema informatizado oficial que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1. A subscrição do juiz é obrigatória quando: inciso 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita e etc. Inciso 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Inciso 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1 deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no Sistema Informatizado Oficial, especialmente: inciso 1. No cadastramento de dados. Inciso 2. Na movimentação processual. Inciso 3. Na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8. Da ordem dos serviços, dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça, 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a autuação. Nela, afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes: juízo, natureza do feito, nomes das partes, data, etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas na posição horizontal para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Artigo 89.
Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Parágrafo 1. O encerramento e a abertura de novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2. A numeração ordinal e indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra I. Abre parêntese, 1-I, 2-I, 3-I, reticências, fecha parêntese. De tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a remuneração. Parágrafo 2. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto em sequência. Abre parênteses. 188-A, 188-B, 188-C, etc. Fecha parênteses. Certificando-se. Subseção 2. Da recepção e juntada de petições, dos autos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo inciso 1, quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Inciso 2. Quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórios, etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Parágrafo 1. Para a juntada, na mesma oportunidade de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com a relação das peças. Parágrafo 2. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3. Recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado número de protocolo no corpo do documento para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do artigo 2 da Lei Federal nº 9.800, de 26 de maio de 99. Parágrafo 4. Recebida a petição inicial ou intermediária, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível, na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput
com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha com inutilização dos espaços em branco. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3. Da movimentação dos autos. Artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os autos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1. Os juízes atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2. O escrivão atenderá preferencialmente à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3. Serão considerados para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil os processos físicos com movimentação conclusos para a sentença. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. Parágrafo 1. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista, sem data, ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2. Nenhum processo será entregue com termo de vista a promotor de justiça ou advogado, sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. Parágrafo 3. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Parágrafo 4. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Seção 9. Dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2 do artigo 74. Seção 10. Das certidões. Artigo 104. A expedição de certidões, em breve relatório ou de inteiro teor, compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Parágrafo 1. Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não, admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo,
caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Parágrafo 1. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Parágrafo 3. Serão atendidos em 5 dias os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante. Parágrafo 4. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Parágrafo 5. A expedição de certidão de processos que corre em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa ou alimentos, expedir-se-á certidão de teor da decisão para fins de pretexto extrajudicial, a qual deverá indicar: inciso 1. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. Inciso 2. Nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ, no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. Inciso 3. Número do processo judicial. Inciso 4. O valor da dívida. Inciso 5. A data em que, após a intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Parágrafo 1. As certidões serão expedidas no prazo de 3 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Parágrafo 2. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Parágrafo 3. Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Parágrafo 4. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Parágrafo 5. Nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, parágrafo 2 do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter: alínea A. O conteúdo do mandado monitório com a obrigação de pagar quantia certa sob as penas da lei. Alínea B. A data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a data de decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento. E a linha C, a data do decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do CPC. Dos mandados, artigo 105. Constarão de todos os mandados expedidos, inciso 1, o número do respectivo processo. Inciso 2, o número de ordem da carga correspondente registrada no livro próprio. Inciso 3, o seguinte texto: ao pé do instrumento. É vedado ao oficial de justiça o recebimento de qualquer numerário diretamente da parte. A identificação do oficial de justiça no desempenho de suas funções será feita mediante apresentação de carteira funcional obrigatória em todas as diligências. Parágrafo 1. Nos mandados em geral, constarão todos os endereços dos destinatários da ordem judicial, declinados ou existentes nos autos, inclusive do local de trabalho. Parágrafo 2. Aos mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura aplicam-se as disposições constantes na seção 12 do capítulo 4, no que couberem. Artigo 106.
Na hipótese do mandado anterior não consignar elementos essenciais para o cumprimento da nova diligência, será dispensado o seu desentranhamento e aditamento, expedindo-se novo mandado. Artigo 107. Os mandados serão entregues ou encaminhados aos encarregados das diligências mediante a respectiva carga. Artigo 108. Os mandados que devam ser cumpridos pelos oficiais de justiça serão distribuídos na forma regulada pela Corregedoria Geral da Justiça aos que estiverem lotados ou à disposição das respectivas comarcas ou varas. Parágrafo único. Os mandados de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, acho que é assim que pronuncia, IIRGD. Artigo 109. Nas certidões de expedição e de entrega dos mandados constarão o nome do oficial de justiça a quem confiado o mandado e a data da respectiva carga. Artigo 110. Mensalmente, o escrivão relacionará os mandados em poder dos oficiais de justiça, além dos prazos legais ou fixados, comunicando ao juiz corregedor permanente para as providências cabíveis. Seção 12 dos ofícios. Artigo 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7 do presente capítulo e o seguinte. Inciso 1. Os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada uma cópia exclusivamente nos autos. Inciso 2. Os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente em série renovável anualmente, de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Seção 13. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Artigo 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais, no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital, quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Artigo 113. Serão transmitidas eletronicamente, inciso 1, informações que devam ser prestadas à segunda instância, conforme determinação do relator. Inciso 2, ofícios. Inciso 3, comunicações. Inciso 4, solicitações. Inciso 5, pedidos e encaminhamento de certidões de objeto IP, certidões criminais e certidões de distribuição. Inciso 6, cartas precatórias nos casos de urgência. Artigo 114. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente, escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Artigo 115. O remetente da comunicação eletrônica deverá, inciso 1, utilizar seu correio eletrônico, e-mail institucional e não o da unidade em que lotado para enviar a mensagem. Inciso 2. Preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113. Inciso 3. Digitar no corpo do texto da mensagem eletrônica os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade em que lotado. Inciso 4. Juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada, dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou, quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. Inciso 5. Anexar à mensagem os documentos necessários no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Inciso 6. Selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Inciso 7.
Assinar a mensagem com seu certificado digital. Inciso 8. Imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntada aos autos assim que recebê-los. Inciso 9. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Artigo 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá, inciso 1, expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo. Inciso 2. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Inciso 3. Inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Inciso 4. Promover a conclusão no prazo legal quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. Inciso 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico e-mail institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico e-mail institucional do funcionário a quem couber o envio da resposta. Artigo 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo ao juiz a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116, ou ao funcionário encarregado do envio da resposta, preencher no campo para o endereço do correio eletrônico e-mail da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Artigo 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega ou, se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará a mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Artigo 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4 e 8 do artigo 115 e o inciso 2 do artigo 116. Artigo 120. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Artigo 121. Cumpridas as providências dos artigos 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJude, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital ICP Brasil padrão A-3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira serão juntadas aos autos, passando a tramitar sob segredo de justiça, nos termos do artigo 189, inciso 1, do Código de Processo Civil. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Artigo 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias, servindo uma delas de contrafé. Parágrafo 1. O pagamento da taxa judiciária devida em razão do cumprimento deverá ser demonstrado até o momento da distribuição mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Parágrafo 2. Quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Parágrafo 3.
Se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, o ato não será deprecado, salvo nas situações abaixo e desde que estejam devidamente fundamentadas na decisão judicial que determinar a expedição da deprecata. A linha A. Não disponibilização da data para a realização de audiências em estação passiva. Artigo 156-A. Em 30 dias para processos em que há réu preso ou menor internado, ou 90 dias para os demais casos. A linha B. Na hipótese do artigo 995, parágrafo 10, inciso 3, destas NSC-GJ. A linha C. Quando necessária, a prática de ato a ser cumprido preferencialmente para viabilizar posterior ato remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha, que será ouvida remotamente por videoconferência, excetuando-se os processos eletrônicos nas comarcas onde já implantado o compartilhamento de mandados. D. Nos casos de depoimento especial, nos termos da Lei 13.431 de 2017. E. Para pessoas com dados protegidos a que se refere o provimento CG número 32/2000. Artigo 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente, comunicando tal fato ao juízo deprecante. Artigo 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída, e não houver regularização no prazo determinado. Artigo 125. As cartas precatórias não serão autuadas servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto à direita o número do processo. Artigo 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Artigo 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá ao ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Artigo 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado para entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará aos autos principais apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Artigo 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, que é o fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos artigos 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos artigos 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado, será encartada aos autos juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Artigo 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça no sítio do Tribunal de Justiça na internet. Seção 15. Das intimações. Artigo 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo
far-se-á sempre que possível por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Artigo 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça eletrônico dentro do prazo máximo de 3 dias a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Artigo 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: inciso 1. O número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Inciso 2. O resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Inciso 3. O nome dos advogados das partes, com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 135. Nas intimações pela imprensa, inciso 1. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de um advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Inciso 2. As decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar e etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Artigo 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos artigos 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Artigo 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Artigo 138. Da publicação no Diário da Justiça eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça, constarão as iniciais das partes. Artigo 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que, objeto de cálculo, devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas conterão os respectivos valores em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Artigo 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças no Diário da Justiça eletrônico será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo Sistema Informatizado Oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha ao pé ou, se não houver espaço, no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Artigo 141.
Nas intimações por edital, inciso 1. Extraído o edital, conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Inciso 2. As publicações de edital feitas no Diário da Justiça Eletrônico, na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Inciso 3. A publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Inciso 4. A entrega da minuta para fins de publicação, sempre mediante recibo, poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Artigo 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Artigo 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio de exame em balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado, nestas hipóteses, o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando o seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou seção administrativa. Artigo 158. Para a garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil, da internet, a vista da carteira da OAB, apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observados ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no parágrafo 7 do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Artigo 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito, que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Artigo 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Parágrafo 1. As entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito, não inscritos na OAB. Referida autorização
deverá conter o nome do acadêmico, o número do seu RG e o número e/ou nome das partes do processo a que se refere a autorização que será juntada posteriormente aos autos. Parágrafo 2. É vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Artigo 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único. A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Artigo 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos mediante anotação no Sistema Informatizado Oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema. Carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. Inciso 1. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. Inciso 2. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa, efetuada a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Parágrafo 1. O livro-protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Parágrafo 2. No relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e respectiva seção, expedida pela OAB, em nome do destinatário, ou o número da carteira de identidade, quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Parágrafo 3. A baixa da carga de autos constante do relatório eletrônico ou de livro-protocolo far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos assinado pelo servidor em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Artigo 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos, funcionários ou estagiários autorizados a retirarem em nome daqueles os autos em carga. Parágrafo 1. Da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Parágrafo 2. O funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos, para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Parágrafo 3. A carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Parágrafo 4.
Qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Artigo 64. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Parágrafo 1. Na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Parágrafo 2. Na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias, para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Artigo 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento, pelo período de 1 hora, mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo. Ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento. Inciso 1. Os requerimentos serão recepcionados e atendidos, desde que formulados até 1 hora antes do término do expediente forense. Inciso 2. O formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. Inciso 3. Na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar no prazo de 24 horas ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para finalidade de controle de carga de autos em qualquer modalidade ou circunstância. Artigo 167. O advogado deve restituir no prazo legal os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Parágrafo 1. Verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Parágrafo 2. O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela sem necessidade de registro. Parágrafo 3. Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Parágrafo 4. Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Artigo 168. O escrivão ou chefe de seção deverá, mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar em 2 vias os autos em poder das partes, além dos prazos legais ou fixados, a primeira encaminhada sob forma de representação ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no artigo 167 e a segunda via para acompanhamento e controle arquivada em pasta própria. Artigo 169. O disposto nessa seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga.